Olá, bom dia. Sou Caroline Recalcati, sou professora. Estou atualmente na assessoria pedagógica da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, da MOP, no Departamento da Educação, juntamente com a Andréia e com a Beth, vim compor o departamento. Gostaríamos de, nessa manhã, ressaltar e parabenizar a importância do trabalho desenvolvido pela professora Terezinha Costa Ubes, a a Karime Torres, né, Bedin, que foi a estudante ali, a mestranda, que desenvolveu a pesquisa juntamente sobre a orientação da professora Terezinha, uma pesquisa que vem de encontro aos anseios daquilo que nós, enquanto profissionais da educação, queremos. E hoje, a apresentação desses resultados. Então, é sempre muito importante, quando, além da pesquisa, que é a produção da ciência propriamente dita, a gente tem esse momento de apresentação dos resultados. Então, em nome do Departamento de Educação da MOP, eu gostaria de parabenizar e de agradecer e de dizer que nós nos sentimos honradas, de certa forma, de ser parte desse instrumento de pesquisa, dessa dedicação da Karime, dessa dedicação da professora Terezinha, e que estamos à disposição naquilo que vocês precisarem, no aparato, oferecendo todo o apoio que for necessário para que a pesquisa e a extensão continue dentro dos nossos municípios e também da MOP propriamente dita. Muito obrigada e é um prazer participar nesta manhã com vocês. E vou convidar, Obrigada, então, Caroline. a professora Terezinha, né, que vai se apresentar, e na sequência a Karime, para a gente dar início às nossas atividades. Muito obrigada, Caroline, obrigada, Andréia, obrigada, Beth, que nos deu todo esse assessoramento, desde o momento que nós começamos a pensar na possibilidade de divulgar os resultados dessa pesquisa. Então, nós estamos felizes de estar aqui hoje, de compartilhar com vocês um estudo realizado pela Karime, e feliz por vocês que aceitaram o convite e estão aqui conosco. Muito, muito obrigada mesmo, né? Todos já me conhecem, mas vou apresentar brevemente. Sou a professora Terezinha Costa Ubes, professora da UniOeste, hoje professora aposentada, mas ainda continuo com vínculo na pós-graduação. A Karime desenvolveu uma pesquisa sob minha orientação, uma pesquisa de mestrado, no ano de 2020, começou 20, mas mais precisamente 21, terminou em 22, né, Karime? Uhum. E foi uma pesquisa envolvendo 15 municípios da região oeste. O convite foi estendido a todos, mas 15 responderam prontamente, e aí ela vai trazer o resultado dessa pesquisa que envolveu comandos, análise, né, de comandos de produção textual. Então, a gente fica feliz pela MOP ter nos dado essa oportunidade de socializar esses resultados, porque é uma pesquisa que envolve uma análise do currículo da MOP, né? Uma análise de comandos de produção cedidos por municípios da região oeste, e seria, então, diríamos assim, muito uma pesquisa sem os seus resultados que nós gostaríamos de ter se nós não tivéssemos esse espaço para divulgação. Do que adianta fazer uma pesquisa dessa se ela ficar engavetada, né? Se ela ficar lá a conhecimento apenas da banca. Então, nós não queríamos isso. Então, conversamos com a Andréia, conversamos com a Beth, com a Caroline, e elas, então, organizaram essa manhã de hoje para que a Karime, então, possa apresentar todo esse processo que envolveu a pesquisa. Então, eu passo agora a palavra para a Karime, ela vai fazer a apresentação, mas vai situar a pesquisa dentro do contexto do currículo. Muito obrigada a todos, e com vocês agora a Karime. Então, eu agradeço, primeiramente, antes da minha apresentação de fato, eu gostaria de estender
os meus agradecimentos ao Departamento de Educação da MOP, à professora Terezinha, que esteve desde o início da pesquisa, e hoje o meu agradecimento é mais do que especial, e vão para os professores que fizeram parte dessa pesquisa, que são sujeitos ativos participantes dessa pesquisa, que sem eles, sem esses comandos que nos foram cedidos, não seria possível essa pesquisa. Então, eu fico muito grata, fico muito feliz pela essa disponibilidade, pelo carinho com que eles tiveram para olhar pela nossa pesquisa, pelos comandos que eles nos encaminharam, foi muito perceptível ao modo como eles foram encaminhando para nós esses comandos, e foram chegando comandos pelo e-mail, né, com maior capricho, com maior responsabilidade, com seriedade. Então, a gente percebeu que houve ali a participação desses sujeitos, desses professores, né? E nada mais justo nos darmos uma resposta a esses professores que participaram dessa pesquisa, né? Então, ao elaborar esses comandos, eles querem ver, eles precisam, não só esses professores que estão participando dessa pesquisa, mas também outras pesquisas que são realizadas neste meio, conforme essa temática, que é a necessidade de apresentar os resultados, que assim como a professora Tere falou, ela mencionou, para não ficar essas pesquisas engavetadas, né? Então, é muito importante que isso vá ao encontro desses profissionais que precisam, que têm esses anseios, essas dificuldades. Então, a nossa pesquisa contribuindo, nem que seja um pouquinho, para o ensino ali em sala de aula, para nós é muito gratificante, eu fico muito feliz com a oportunidade que a MOP nos permitiu de contribuir e apresentar os resultados de nossa pesquisa. Então, brevemente, eu vou fazer uma apresentação. Sou formada em mestre, então sou mestre em letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com área de concentração em estudo da linguagem, linha de pesquisa linguagem, práticas linguísticas culturais de ensino pela UniOeste. Possuo pós-graduação em inclusão na educação especial pela Faculdade de São Brás. Sou graduada em Pedagogia e também em Letras pela Universidade Paranaense de Pedagogia, né, na Unifar, e em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pela UniOeste. Então, ao longo aí da minha caminhada, embora a minha pouca idade, digamos assim, eu tenho uma trajetória, e eu sempre coloco isso, a minha trajetória mais experiência prática do que teórica, né? A minha parte na pesquisação, minha parte teórica iniciou de fato na pós-graduação, né, no mestrado, onde eu pude aprimorar os meus conhecimentos e me tornar de fato uma pesquisadora. Então, ao longo desses anos que eu estive à frente de turmas, né, de quartos e quintos anos, desde berçário, assumi educação infantil, assumi as séries iniciais. Então, ali tudo eu vou falar um pouquinho mais à frente, vocês vão se situar melhor. Eu pude perceber esse anseio desses profissionais, né? E eu me coloco nessa área também, nessa dificuldade, porque quando eu assumi o meu primeiro concurso, a gente chega lá em sala de aula, a gente não sabe nem por onde começar. Em se tratando de língua portuguesa, então, para mim era um desafio muito grande. Então, eu me coloco nesse patamar, eu me coloco nesse nível de anseio, de dificuldade mesmo, de anseio de que pesquisas possam contribuir para o nosso ensino na prática de sala de aula. Eu sei que é muito difícil a gente chegar hoje em sala de aula e aplicar, tem essa responsabilidade que nós temos em relação à produção de textos nas aulas de língua portuguesa. Então, a partir da minha longa caminhada, essas dificuldades, esses meus anseios me provocaram, de certa forma, e que gerou hoje a nossa pesquisa, tá? Então, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, a nossa pesquisa, ela titulou-se Comando de Produção Textual. Karime, só um pouquinho antes de você continuar e iniciar a apresentação, só quero dizer aos que estão presentes, se vocês sentirem necessidade de fazer alguma pergunta, vocês escrevam ali no bate-papo, que daí eu vou anotando, e como nós já começamos atrasado, e vamos tentar manter o horário, eu sei que vocês têm atividade depois das 10, então a gente vai acelerar um pouquinho, mas aí a gente deixa uns 10 minutos lá no final para responder a esses questionamentos. Então, escrevam as perguntas ali do lado, né? Que aí eu vou acompanhando aqui, enquanto a Karime vai falando, eu vou anotando essas perguntas, e no final, então, a gente responde, ok? Então, pode continuar, Karime. Então, a nossa Vocês pesquisa... estão todos vendo os slides? Sim, Tere. Ok.
A nossa pesquisa intitulou-se, então, Comandos de Produção Textual nos anos iniciais do ensino fundamental, aproximações e ou distanciamentos da proposta curricular, que é o currículo que rege a região oeste do Paraná, que é a AMOP de 2015. Né? Então, eu vou iniciar a minha fala com o objetivo dessa live, né? Digamos assim, dessa pequena formação online que nós tivemos agora essa oportunidade. Então, o objetivo tem como base compartilhar os resultados desse estudo, né, que analisou cuidadosamente 190 comandos que foram cedidos por professores que estão ali frente à sala de aula, que são professores reais, sujeitos reais, inseridos num contexto real, que são os professores da região oeste do Paraná. Então, nós recebemos 190 comandos, né? E eu vou começar aqui, que não é muito de praxe, mas eu vou iniciar a minha fala, a minha exposição, a partir dos nossos resultados finais, das nossas palavras finais, a partir das nossas reflexões. Por quê? Porque foi a partir dessas reflexões, após a conclusão da nossa pesquisa, que nós pudéssemos aqui, a gente refletiu acerca da relevância desses trabalhos, né, de pesquisas assim como essa, voltadas a essa temática, as quais elas reverberam positivamente no papel de profissional da educação, né? Uma vez que esse docente que está lá em sala de aula diariamente, em prática, às vezes não tem acesso a esses estudos, não tem acesso a essas pesquisas, não tem acesso às formações continuadas. A gente sabe que há inúmeras questões por isso não pode, que isso não ocorra, né? Principalmente a demanda que nós temos na sala de aula, a grade que nós precisamos cumprir, os conteúdos, as atividades, esses que nós temos em sala de aula, né? Então, nós acreditamos que a formação continuada, ela é um alicerce para a preparação do professor. Haja vista que, diante desses encontros, assim como este encontro, pesquisas como essa e semelhantes a essas, nós conseguimos criar a possibilidade de discutir e refletir sobre a realidade de sala de aula. Então, a partir dessa reflexão, nós destacamos a nossa intenção de pesquisa, que é apresentar esses resultados. Então, após a conclusão, após o fechamento da nossa pesquisa, a nossa intenção já lá na hora de escrever, de finalizar a nossa dissertação, é de realmente apresentar esses resultados alcançados por meio de formações online, né? Uma vez que possibilita o maior acesso a todos os interessados. Até faço um adendo que muitos não podem estar presentes hoje, me mandaram muitas mensagens falando por conta do horário, né, que eles não tinham hora de atividade, ou porque estavam com outras atividades, ou estavam com outros afazeres. Só que, uma vez que fica gravado, isso é interessante da formação online, né? Se fica gravado, eles têm a disponibilidade de revisitar essa fala. Então, é muito importante essas formações, né? Isso vem contribuir com o papel do ensino do professor. Então, ao longo desses 9 anos como professora na educação infantil e no ensino fundamental, eu assumi turmas desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental, em cidades ali da região oeste do Paraná, Quatro Pontos, Nova Santa Rosa e Marechal Cândido Rondon. No ano de 2022, que foi o ano passado, eu exerci o cargo de coordenadora em uma instituição de ensino, no CMEI 24 de maio, lá em Marechal Cândido Rondon também, onde eu pude ampliar os meus conhecimentos, conhecer melhor e trocar experiências sobre o trabalho que os meus colegas desenvolviam em sala de aula, até mesmo o meu próprio papel em sala de aula, né? Então, foi um momento assim, de reflexão, de aprendizado, e eu pude refletir, pude trocar experiência com outros professores. Muitas vezes os professores de educação infantil estão em sala de aula, estão nas séries iniciais, as séries iniciais estão na educação infantil. Então, esse diálogo, perpassar por todas essas instituições, por todas essas cidades, me fez ali abrir esse olhar para essa prática de ensino de língua portuguesa. Professor, acho que o meu slide saiu. Não sei se a prof está ouvindo. Acho que deve ter caído a internet dela. Só um minutinho, tá? Eu acho que deve ter caído, deve ter desconectado mesmo. Uhum. Aguardar um minuto. Voltou. Enquanto a prof coloca ali, eu vou falando um pouquinho a respeito disso, dessa reflexão que a gente faz, porque nós sabemos que hoje o nosso trabalho em sala de aula, acho que eu estou querendo falar, prof, acho que o seu microfone está desligado.
Microfone, Tere. Os slides estão aparecendo? Não, Não? não. Vou ter que compartilhar de novo. Tem que iniciar o compartilhamento. Tá. Quando aparecer, me fala. Agora sim. Apareceu. Sim? Só volta um pouquinho, prof. Acho que mais o slide, se eu não me engano. Tá? Acho que ele foi para frente. Isso. Então, à frente dessa função, eu pude perceber a dificuldade, não só a minha dificuldade como professora, mas que muitos colegas tinham ao falar ou abordar o ensino de língua portuguesa, né? Então, principalmente quando este deveria ser mediado pela concepção interacionista de linguagem, conforme as orientações da proposta curricular. Então, esse não era só o meu anseio, assim como era o anseio de mais profissionais da área. Pode passar aqui. A concepção de linguagem, então, ela se encontra especializada no documento que orienta o ensino de língua portuguesa na região oeste do Paraná, que é o currículo da MOP, né? Então, o ensino nessa região, ela é composta por 50 municípios e orientado por este currículo municipal, que foi organizado coletivamente sob a coordenação do Departamento de Educação, da Associação dos Municípios, né? Que é a própria AMOP. Esse documento, ele passou por várias reformulações, por várias adaptações e por vários aprimoramentos. A primeira produção, ela foi intitulada como Currículo Básico para a Escola Municipal, Educação Infantil e Ensino Fundamental, e foi publicada no ano de 2007. Neste ano, então, a elaboração teve início em 2005, cuja sua conclusão em 2007, né? Contou neste processo, então, com a participação direta de professores que atuavam nas turmas do ensino fundamental nos anos iniciais. Então, houve ali a participação desses professores que estavam frente à sala de aula, que estavam lecionando, né? Então, eles contribuíram também para a produção deste currículo, assim como equipes pedagógicas das secretarias dos municípios e a coordenação de professores do ensino superior, em sua maioria da UniOeste. Então, houve todo ali um trabalho complexo, um trabalho minucioso, né, com encontros, reflexões, para daí dar início a essa produção. Em 2015, o currículo da MOP passou por sua primeira revisão e manteve a sua denominação, né? E neste currículo já se assumia a concepção de linguagem no documento, a linguagem como forma de interação. Já no nos próximos anos, em 2019, com uma publicação em 2020, o currículo passou por mais uma ampla revisão. E essa revisão ela foi feita para que se pudesse adaptar e atender às demandas que foram apresentadas à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Essa base, então, ela foi publicada oficialmente em 2018, então houve essa necessidade do currículo ser reformulado, ser adaptado com essas novas demandas. O currículo da região oeste hoje do Paraná, ele tem essa reformulação. Então, o nome dele hoje está denominado como Proposta Pedagógica Curricular do Ensino Fundamental, anos iniciais, da região pública municipal, a região da MOP, né? E no que se refere ao ensino de língua portuguesa, defende-se ainda neste documento que a aprendizagem da linguagem se constitui por meio de mediações planejadas e as quais permitem ao aluno seu desenvolvimento. Aqui, basicamente, eu trouxe. E por conta do horário, eu vou dar uma acelerada nessa parte, tá? Vou ser mais breve. É só para vocês visualizarem, de um modo todo, como a nossa pesquisa foi embasada, como ela foi distribuída. Porque como se trata de uma dissertação, nós tivemos, então, ali toda essa parte do sumário, da introdução, das palavras, enfim. Nós dividimos o nosso trabalho, a nossa pesquisa em 5 sessões. E hoje eu quero me debruçar mais para a parte da análise
que é o que mais interessa a vocês, digamos, que são os comandos que vocês nos enviaram. Então, lá na seção 4 da nossa dissertação, a gente trata da análise dos comandos que nos foram cedidos pelos professores, tá? Então, eu quero me debruçar mais nessa parte. A nossa pesquisa, ela se deu início, né, a partir de duas motivações. A primeira motivação foi a inquietação em relação à minha formação acadêmica e minha experiência profissional. Então, perceber essa dificuldade, estar à frente dessa função, estar em sala de aula, me fez perceber essa dificuldade com o ensino de língua portuguesa. Além do mais, nós temos uma segunda motivação que nos interessou perceber nessa pesquisa, nos motivou a dar início a essa pesquisa, foi uma pesquisa também realizada pela professora Terezinha Costa Rives, lá em 2012. Então, juntando essas duas motivações, nós percebemos essa dificuldade que ainda tem no ensino, né, que os professores ainda têm a respeito do ensino de língua portuguesa, e se tratando ainda mais da produção textual, né? Então, a partir dessa pesquisa realizada pela professora Terezinha, ela fez essa investigação de propostas, né, que foram elaboradas por professores da região oeste do Paraná. E naquela pesquisa, à época, ela verificou esse distanciamento entre as proposições, entre os encaminhamentos, né, dos professores, entre esses comandos elaborados pelos professores e as proposições do currículo, as orientações que regem o currículo. E diante desses resultados alcançados, e com a revisão de 2015, com a revisão de 2020, nos interessou neste momento, retomar essa investigação realizada pela professora Terezinha, né? Após uma década de proposta de ensino de língua portuguesa, calcada na concepção de linguagem como forma de interação, quais foram os possíveis avanços desses professores, né? Olhando agora para os pressupostos do currículo de 2015. E a gente ressalta que nós estamos olhando para o currículo de 2015, uma vez que o de 2007 já teve como base a pesquisa da professora Terezinha, né? E o de 2020 nós refletimos que ainda seria muito recente ter repercutido nas salas de aula. Então, nós optamos em olhar para o currículo de 2015. O tema da nossa pesquisa teve como base um estudo teórico-analítico sobre os comandos de produção textual que foram elaborados por esses professores da região oeste do Paraná, né, que norteiam ali a prática de produção escrita dos alunos. A partir desse tema de pesquisa, a partir dessas motivações, nós procuramos responder ao final da nossa pesquisa quais são esses elementos de uma proposta de escrita como forma de interação que estão sendo garantidos nesses comandos escritos elaborados por professores dos quartos e quintos anos do ensino fundamental. E para a gente dar conta de responder a essa pergunta, né, nós traçamos como objetivo geral estabelecer essa relação entre as orientações do currículo de 2015 e esses comandos que foram elaborados pelos docentes, pelos professores dos quartos e quintos anos, a fim de refletir sobre qual é a compreensão de produção textual que subsidia o encaminhamento dessa prática. A partir desse objetivo geral, nós estipulamos 3 específicos, então. Em um primeiro momento, nós retomamos no currículo quais são essas orientações teórico-metodológicas para o ensino da produção textual. Como segundo objetivo, então, nós identificamos nesses comandos que nos foram cedidos, né, esses elementos, se eles correspondiam ou não a uma proposta de produção, conforme as orientações do currículo. E como terceiro objetivo, então, nós refletimos sobre as possíveis aproximações ou distanciamento entre esses comandos e as orientações da proposta curricular. Aspectos teóricos e metodológicos da nossa pesquisa, que eu vou ser bem breve, tá, gente, para a gente chegar na parte da análise, senão não dá tempo. Então, a nossa pesquisa ela foi inserida na área da linguística aplicada, ela é de qualitativa e interpretativista, ela tem como base a análise documental, uma vez que foram cedidos esse corpo de pesquisa, que são esses 190 comandos, e os sujeitos da pesquisa são esses professores que elaboraram esses 190 comandos, né? Nós temos como fundamentação teórica, nosso embasamento, né? Nós ancoramos em estudo da concepção dialógica de linguagem, que foi fundamentada pelo escrito do Círculo de Bakhtin, assim como nós estabelecemos aproximações com pesquisadores voltados a essa prática de ensino, né? Com essa escrita como forma de interação. Geraldi, Menegassi, Costa Rives, entre outros. Um pouquinho agora da nossa fundamentação teórica, para a gente situar
de onde surgiu, com que base nós tivemos, né, nossa pesquisa, o que nós compreendemos para até chegar na nossa análise, né? A MOP, então, o currículo de 2015, defende a importância que no ensino das disciplinas de língua portuguesa é preciso considerar as questões que envolvem o uso da linguagem, porque essas questões, elas não são apenas de natureza linguística, gramatical, esse ensino engessado, né? Mas elas são cognitivas, elas são sociais, uma vez que dependem do contexto histórico e dos sujeitos que estão representando os fatos sociais por meio do discurso. Então, é importante que a gente não foque somente nessa natureza linguística. Então, trabalhar com a produção de texto na sala de aula significa o quê? Promover essa interação entre sujeitos, né? Visto que o aluno, quando ele vai produzir um texto, seja ele oral ou escrito, ele faz o uso de quê? Da linguagem para essa interação. Então, é dever da escola, mais propriamente nossa, como professor, estabelecer essas metodologias, estabelecer estratégias de ensino para garantir ao aluno o domínio da linguagem, em diversos contextos, em diversos espaços, né? Para que esse aluno seja capaz de quê? De adequar o seu discurso às diferentes situações de uso, assim conforme as orientações do currículo. O documento também recorre a Geraldi para argumentar que essa atividade de produção de texto, oral ou escrita, é o ponto de partida para o ensino-aprendizagem da linguagem. Então, é necessário que se crie condições, né, para que esse aluno possa interagir por meio da linguagem, estabelecer essa relação entre os sujeitos, dentro de um contexto inserido, né? Então, 3 aspectos sobre a interação verbal são focalizados ali no espaço como produção de linguagem e da constituição de sujeitos, que é preciso ser compreendido pelo professor. O primeiro aspecto sobre a interação verbal, então, é que a língua, não é um sistema pronto e acabado, pois ela se reconstrói no processo de interação. O segundo aspecto, então, é que o sujeito ele é social, ele se constitui por meio da interação com o outro, né? E até o terceiro aspecto, então, são que as interações ocorrem dentro de um contexto social e histórico. Então, a gente precisa ter isso em mente, compreender para conseguir aplicar isso na nossa prática. Considerar, então, essas propostas de produção textual, a interação com o outro, uma vez que centrar o ensino na produção de texto é tomar a palavra do aluno como indicador dos caminhos que necessariamente deverão ser trilhados, né? No aprofundamento, quer da compreensão dos próprios fatos sobre os quais se fala, quer dos modos, as estratégias pelos quais o aluno escolhe falar, né? O que ele quer dizer, a quem dizer. Então, aqui a gente estabelece, o aluno vai estabelecer a sua responsabilidade no seu ato de fala, no seu ato de enunciação entre os sujeitos envolvidos. Então, é importante que nós situamos quanto ao papel social que se assume ao enunciar. Então, o aluno ele tem que ter essa noção de qual é o papel social que ele assume ao evocar o seu discurso, né? E é por meio da interação que seus valores, suas ideologias e as crenças se propagam. Trabalhamos, então, a produção de texto como forma de interação, quando as propostas escritas, elas priorizam a interlocução, tendo em vista que lidam com contextos reais de interação, quando o aluno poderá, por meio do seu texto escrito, então, interagir com diferentes interlocutores. A linguagem, ela é a base do nosso desenvolvimento humano. Então, quanto mais o aluno se apropria dessa linguagem, mais condições ele terá de interagir, de se estabelecer no mundo, né? Então, considerar o trabalho de produção de texto orientado por esses pressupostos significa reconhecer a importância da elaboração de comandos, desses encaminhamentos, né? Como uma prática importante dentro das etapas que envolvem o trabalho de produção textual. Menegassi entende esses comandos, esses encaminhamentos que são elaborados pelos professores como uma questão-estímulo oferecida ao aluno com o objetivo certo para a construção do seu texto. Então, quando este comando ele é elaborado de forma significativa e assertiva, ele oferta aos alunos ali condições melhores para que o aluno possa evocar o seu discurso. Então, ele vai levar ali em considerações em sua escrita não só as questões linguísticas, gramaticais e de estrutura do gênero, mas ele considerará em sua escrita todo o contexto que o envolve naquele processo de interação, ou seja, o interlocutor, o gênero discursivo, o veículo de circulação e o momento histórico, né?
Conforme Lima e Belotti, também nós temos a questão do processo da escrita, bem como a elaboração de um comando escrito, que envolve-se em etapas processuais e recursivas, que possibilitam que o texto torne-se um lugar de interação entre o aluno e o professor, e é o aluno que será o produtor desse texto escrito, condições de escrever de forma mais adequada a situação de produção. Então, ele vai conseguir ali, adequar o seu discurso para cada situação de comunicação. Como agora eu volto para os nossos objetivos, essa foi uma partezinha teórica, né, para nos situar os nossos embasamentos. Então, agora a gente vai mais partir para a questão prática da pesquisa, digamos assim, né? Então, nós retomamos lá no componente curricular. Quais são essas orientações metodológicas que o currículo nos propõe, que o currículo nos sugere, que o currículo nos orienta, né? Basicamente, eu trouxe aqui uma imagem de uma sequência didática, tá? Que vai falar passo a passo um pouquinho sobre qual é a produção, quais são as etapas que o professor deveria, né, trilhar até chegar na produção propriamente do professor. Então, nas perspectivas de subsidiar os professores quanto aos encaminhamentos, né, para a prática de produção de texto, o currículo ele apoia-se numa proposta didático-metodológica, que é essa estratégia de ensino, uma sequência didática que tem a finalidade de ajudar, de contribuir para que o aluno domine melhor o gênero do texto. Então, permite, assim, que este aluno escreva, fale de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. Então, o trabalho, né, da questão da produção textual será realizado sobre gêneros, que o aluno ainda não domina, que ele não tem familiaridade, que ele ainda desconhece, ou aqueles gêneros que são mais difíceis de acesso. Então, o professor tem esse dever de trazer para o aluno, né, para que ele possa se familiarizar com esse gênero. E como isso vai, de acordo com o currículo, como isso pode ser possível de acontecer em sala de aula? Aqui, então, é uma sequência didática adaptada, tá? A professora Terezinha teve a brilhante ideia, a brilhante pesquisa de adaptar essa sequência, visando ali a contribuição para o ensino das séries iniciais. Então, o currículo sugere que o professor passe por todos esses módulos para contribuir para a escrita do aluno. Então, eu vou ser bem breve mais ou menos aqui no que propõe o currículo e o que é cada um deste módulo, tá? Então, basicamente, inicia-se, né, a produção textual. Então, quando eu chego lá em sala de aula, eu não vou chegar já dando um papel, né, um lápis para o meu aluno iniciar a sua produção escrita. Eu vou passar por vários módulos até chegar nessa produção inicial e chegar na produção final, na circulação do gênero. Então, eu vou apresentar ao meu aluno uma situação de comunicação, que seria basicamente o quê? Uma finalidade real, um motivo, uma necessidade para que essa produção de texto se efetive em um ato de interação. A partir do momento que eu apresento uma finalidade de escrita, eu passo para o módulo de reconhecimento. E nesse módulo de reconhecimento do gênero, tem a seleção desse gênero. Então, qual foi a finalidade? Qual é o melhor gênero que se encaixará nessa finalidade? Então, eu vou selecionar um gênero, que é o momento do querer dizer, né? Em função da necessidade do texto enunciado se configurar, se materializar em um gênero de discurso. Após a seleção do gênero, então, eu vou apresentar ao meu aluno o gênero que ele propriamente, né, materializar o seu texto enunciado, o seu discurso, através de pesquisas sobre o gênero, sobre a temática, através de leituras e através de atividades de análise linguística. Para aí, sim, eu iniciar minha produção inicial. Para efetivar essa produção inicial, aqui entra neste módulo, então, a questão do comando, né, que vai ser elaborado pelo professor, que é um comando que antecede a escrita do aluno. Então, ele vem um comando, o professor passa esse comando considerando lá todos os elementos que eu vou falar, vou citar mais à frente, e o aluno, então, fará essa produção, iniciará o seu texto, passará por uma revisão, pela reescrita, né, a versão final, e aí sim ocorrerá a circulação desse gênero, a circulação desse texto, para cumprir a sua função social. Então, é necessário criar condições de produção textual, para que o aluno tenha o que dizer, a quem dizer, um motivo, uma finalidade de dizer o que se tem a dizer, né? Para que esse texto desse aluno não se torne uma redação, uma atividade somente de escrita voltada a muito texto e pouco discurso, pouco texto, né? Então, Costa Rives entende que essas condições que foram elencadas por Geraldo, de ter o que dizer, a quem dizer, com uma finalidade de dizer,
elas são melhores definidas se forem sistematizadas dentro de um comando, que serve como um norte, um caminho para a produção escrita. Menegasso, por sua vez, ele entende esse comando como uma questão estímulo, né? Que vai ser ofertada ali ao aluno para a construção do seu texto. Então, dentro desses elementos que são propostas, as condições que Geraldo elenca, Costa Rives desenvolveu e ilustrou uma tabela para que nós pudéssemos ali nos situar quais são os elementos que minimamente deveriam constar em um comando. Então, seria o gênero, qual será o gênero materializado ali, para quem eu estou escrevendo, quem são os meus interlocutores, sobre o que escrever, qual vai ser o tema abordado neste texto, por que escrever, com qual finalidade, com qual motivo e como, quais as estratégias que eu vou seguir, né? Então, dentro desses 5 elementos, nós temos aqui, dentro desses 6 elementos, nós temos aqui um exemplo de um comando que foi disponibilizado pela professora Terezinha para a gente ter uma ideia de como um comando simples pode conter todos esses elementos. Então, aqui nós temos o gênero do discurso, que é o bilhete. Escreva um bilhete. Para quem esse bilhete será entregue? Para quem nós vamos escrever esse bilhete? Para o interlocutor. E quem será esse interlocutor? Para o amigo, né? Qual é a temática? Sobre qual assunto estará sendo abordado neste bilhete? Sobre a doença do amigo. Então, esse amigo está doente, né? Quais são as estratégias que nós devemos seguir? Que é a parte composicional, né? Do gênero, as partes do bilhete. E aqui nós temos uma finalidade também, que é prestar a solidariedade a esse interlocutor, a este amigo que está doente, não pode vir à escola. E nós temos, por fim, o veículo de circulação, que é a outra pessoa, para quem este bilhete será entregue. Então, nós conseguimos perceber aí que nós temos os 6 elementos, né? Conhecendo esses 6 elementos, agora nós vamos para a análise dos comandos que nos foram enviados. Então, nossa intenção aqui, nosso objetivo é identificar nesses comandos de produção textual, quais elementos correspondem ou não correspondem a uma proposta de produção textual, conforme as orientações do currículo de 2015. Antes da gente partir para a análise de fato, pode passar mais um. Isso, nós só queremos ressaltar que o comando escrito que nos for cedido, esse recorte, né, desse comando, ele não contempla toda uma proposta de produção textual. Eu até coloquei um adendo ali, uma observação, que isso a gente refletiu ao final da nossa pesquisa, que pode ter sido uma lacuna na nossa pesquisa, porque a gente não esteve a campo, nós não estivemos ali presente para observar, para olhar, para conversar com esse professor, para ver se ele realmente não passou por todas essas etapas da sequência didática, né? Então, nós inferimos, a partir desse texto enunciado do professor, a partir deste comando, que o professor já tenha explorado devidamente o gênero que será solicitado, bem como o tema em pauta. Porque em muitas situações, os comandos são contemplados esses elementos, né, dentro de um comando, eles são contemplados pela exposição oral do professor. Então, muitas vezes, um comando, ele contempla 4 ou 5 elementos, aí o elemento, por um interlocutor, aqui um exemplo rápido, não é contemplado no comando na forma escrita, mas o professor oralmente garantiu a esse aluno um interlocutor. Então, nós, né, na nossa pesquisa, nós estamos olhando somente para o texto escrito. Então, essas possibilidades nós não conseguimos recuperar, dado o olhar somente para o texto enunciado, somente para o comando que nos foi cedido. E para isso, nós dividimos esses comandos, conforme os comandos foram sendo enviados, nós dividimos em 3 categorias. A primeira categoria são os comandos que contemplam elementos de uma proposta escrita para interação. Nós pegamos ali as cidades que nos foram enviando, um a um nós olhamos para todos esses 190 comandos e olhamos, esse comando ele se encaixa na primeira categoria, o outro comando se encaixa na segunda categoria. Então, nós categorizamos esses 190 comandos em 3, que é os comandos que contemplam todos aqueles 6 elementos que eu disse anteriormente, os comandos que contemplam parcialmente, e esse parcialmente nós estamos considerando os comandos que garantem pelo menos um dos 6 elementos, e os comandos que não contemplam nenhum dos elementos, que se distancia da base curricular. De um sentido quantitativo, a categorização quantitativa desses comandos, só para vocês terem uma ideia, nós então conseguimos coletar 190 comandos, 13 desses comandos se encaixaram na primeira categoria, que contemplam os 6 elementos, 75 comandos contemplam parcialmente,
e 102 desses comandos que nos foram cedidos não contemplam as condições de produção. E aqui eu faço mais uma ressalva, porque desses 102 comandos, nós tivemos 39, ali, se eu não me engano, que são 19 atividades que são exercício de interpretação de texto e 20 atividades que não tiveram comandos. Então, 39 desses comandos tiveram que se encaixar nessa categoria, uma vez que a gente não sabe se o professor não entendeu a nossa solicitação, ou se ele não compreende ainda o que é a produção de texto, o que é um comando, então a gente não conseguiu analisar, nós tivemos que categorizá-los como os comandos que não contemplam, tá? Então, a partir dessa categorização, eu trouxe 2 exemplos agora para vocês, para mostrar o porquê que ele se encaixa em tal categoria, e a nossa ideia inicial, né, se nós estivéssemos com um tempo mais hábil, nós pudéssemos aqui juntos construir essa análise, para que vocês pudessem identificar, né, a primeira vista, quais são os elementos que vocês identificam ao olhar um comando em um primeiro momento, né? Mas como o tempo não nos permite, eu já vou passar, então, para a nossa análise aqui de identificação desses elementos. Então, este primeiro comando, ele contempla os 6 elementos de uma proposta de interação. Pode passar, prof. Nós temos aqui, então, ó, o gênero, que é o gênero reportagem. Então, percebam que o professor ele deixa bem explícito qual é o gênero selecionado. Nós temos uma temática, que é o transporte escolar, sobre o que será falado, né, nesse gênero, nesse texto. Nós temos um interlocutor, que é os alunos da escola. E onde eu recupero essa informação? Lá quando o professor coloca assim, ó, apresentação e confecção de cartazes, as principais informações coletadas na entrevista para quem? Para os demais alunos da escola. Então, os alunos irão fazer apresentações, confecções de cartazes, que certamente será exposto no mural da escola, para os demais alunos que estão ali nessa instituição, né? Qual finalidade? Por qual motivo? Qual é o motivo para essa escrita, né? Socializar essas informações que foram coletadas ali na reportagem, na entrevista com o profissional do transporte escolar. Quais são as estratégias? Seguir o roteiro da entrevista. Então, este comando, quando chegou, veio anexado junto a ele um roteiro. Então, o professor mandou este comando e ainda assim anexou um roteiro para que os alunos pudessem seguir. E a circulação é na escola, porque ele estará apresentando, né, o aluno vai apresentar para as outras turmas e ainda vai colocar o cartaz, vai expor essas informações por meio de cartaz. E o que isso nos mostra? O que isso infere a partir deste comando, né? Que essa entrevista com o responsável pelo transporte escolar da escola, que os alunos estudam, dialoga com o currículo. Quando diz que este professor, ele apresenta o que a esse aluno? Situações de produções verdadeiras e reais, que exijam realmente a participação deste educando, né, em uma dada situação de interação. Então, percebam que, além de ser sujeito real, um texto real, ele é um educando que está ali, que utiliza deste transporte público, né? Então, ele é um sujeito real inserido em um contexto real. E propor que o texto seja produzido e circule por meio de cartazes demonstra a compreensão deste professor de que o gênero selecionado reportagem deve cumprir a função social de circulação e de finalidade. Então, esse trabalho do professor, essa proposta aqui de produção de texto, não se trata de um trabalho focado apenas na construção composicional do gênero. Ele vai além, ele extrapola essas relações, a natureza linguística, de gramatical, de composicional. Então, cumpre-se ali essa função social de circulação. Um segundo exemplo que nós temos aqui, esse aqui eu vou ler que ele é mais curtinho, ó. Vamos produzir um bilhete coletivamente, lembrando um colega de outra turma, do quarto ano E, para vir comer gelatina na nossa sala. Vamos entregar este bilhete para o colega colar em seu caderno. Então, percebam que é um comando bem simples, curtinho, mas que é possível, sim, garantir esses 6 elementos. Então, nós temos ali o gênero, que é o bilhete, que está selecionado pelo professor. Nós temos uma temática, que é esse convite, a receita da gelatina, que provavelmente eles fizeram antes, né, da degustação. Nós temos um interlocutor, para quem este bilhete será entregue? Para o amigo do quarto ano E. Então, é um sujeito real ali inserido no contexto real. Qual é a finalidade deste bilhete? Por que esse aluno vai escrever? Para convidar um outro aluno, seu coleguinha, para comer a gelatina, para degustar junto deles, né? Quais são as estratégias? São as partes que compõem o bilhete. Aqui nós estamos falando da questão estrutural do gênero mesmo. E a circulação,
é a outra pessoa, uma vez que esse bilhete será entregue ao amigo do cartolano E. Esse comando também contempla esses 6 elementos e nos infere o quê? Que ao deixar claro que essa produção escrita do bilhete, que é um gênero discursivo, direcionada a um interlocutor, a quem dizer, que é um colega de outra turma, tem uma finalidade discursiva, que é convidar para comer essa gelatina que eles fizerem em sala de aula. Então, esse professor, ele também dialoga com uma compreensão interacionista de linguagem e responde às orientações teórico-metodológicas da proposta curricular. Então, esse professor está indo ao encontro dessas orientações. Este comando, então, sustenta um ato de interação. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de dizer. Esse aluno vai dizer o quê? Qual que é a sua finalidade? Convidar. Então, ele vai ter o que dizer, a quem dizer, com um motivo, com uma finalidade real, né? Situada em um determinado contexto, que é a escola que ele próprio estuda. Levando em consideração, então, toda essa situação que envolve a produção escrita, porque nos infere, nos parece, a partir desse comando, que houve ali uma atividade, né, em sala sobre como realizar essa gelatina. Então, provavelmente, trabalhou-se ali 2 gêneros, né, a receita e ainda o gênero bilhete. Viu como esse professor consegue misturar ali, dialogar com esses 2 gêneros. Pode passar. Então, a interação discursiva neste comando, só volta um pouquinho, é apresentada neste comando como a realidade fundamental da linguagem. Então, o professor, ele se coloca como um sujeito inserido nessa relação discursiva, uma vez que ele utiliza vamos produzir, então é coletivamente, né? Então, é a linguagem que nos situa como sujeitos nesse mundo. Então, quando nós estamos inseridos nesse grupo socialmente organizado, no qual agimos e interagimos ao fazer o uso da linguagem. Então, este professor, ele se coloca, né, nessa relação, nesse contexto social. Pode passar. Nós temos agora 2 exemplos de comandos que contemplam parcialmente, né, ou pelo menos um dos elementos elencados daqueles 6 que nós ressaltamos anteriormente. Então, vejamos qual é o comando. Trouxe 2 exemplos para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro comando, pode passar, já vou partir para a análise. Nós temos aqui o gênero que está selecionado, que foi garantido pelo professor, que é o artigo de opinião. Nós temos uma temática, que é o lanche da escola. Nós temos uma finalidade, que é opinar sobre este lanche. E nós temos as estratégias, que é a estrutura do gênero, tá? A ideia era ler com vocês calmamente, parte a parte, para que a gente pudesse recuperar todas essas informações, tá, gente? Mas eu estou passando um pouco mais breve por conta do horário mesmo. Então, aqui, o professor, ele não garante 2 elementos. Quais são esses elementos? O interlocutor e a circulação, que um ainda se dá em consequência do outro. Por quê? Quando eu não tenho um interlocutor, quando eu não tenho a quem me dirigir, quando eu não tenho a quem dizer o que eu quero dizer, eu também não terei uma circulação do gênero. E o que isso acarreta, né? Primeiro vamos ver aqui o lado bom, o que está dialogando, que caminha que esse professor está caminhando com o diálogo com os pressupostos do currículo, né? Quando ele seleciona um artigo de opinião para discorrer sobre o lanche da escola, sobre essa temática, né? O professor deixa entrever um certo diálogo ali com o currículo, no qual orienta o quê? Acerca dos trabalhos dos gêneros. Esse professor compreende, ele tem essa noção de que é um gênero propício, né, perfeito ali, para que esse texto enunciado deva ser sistematizado para cumprir a função social de opinar. Então, ao orientar que este aluno coloque bons argumentos, prós e contras, referente à temática, referente ao lanche que é servido na escola, que este mesmo aluno degusta todos os dias, reverbera ali o quê? Um objetivo, a finalidade para que esse texto seja produzido, de apresentar a sua opinião, a opinião referente ao lanche que é servido. Então, faço um adendo aqui, vamos supor que coloque-se ali um interlocutor, para quem que ele poderia escrever esse texto em uma situação real de comunicação, né? Para quem a minha opinião poderia chegar? Aí sim cumpriria-se, então, a função social, tanto de finalidade quanto de circulação. Embora esse comando contemple algum desses elementos, o gênero, o tema, a finalidade, as estratégias, por outro lado, parece distanciar dessa proposta, pois foca apenas no exercício de escrita. E o que é esse exercício de escrita? É quando são atividades propostas pelo professor, atividades de produção textual, né, com a finalidade de cumprir com conteúdos,
com notas, com atividades avaliativas, não se preocupando com a questão da linguagem, né, com o uso da linguagem. Então, volta-se somente para um trabalho composicional do gênero ou para recursos gramaticais. A preocupação, então, deste comando, ele é só composicional, como atividade de exercício de escrita. Nós temos um segundo comando agora, que ele também é bem extenso, e eu trouxe ele como exemplo, porque este comando foi maravilhoso, foi um capricho assim, muito enorme do professor ao nos enviar. Ele não mandou só o comando, vou ter que falar isso, parece que meu tempo está apertado, mas o comando que este professor nos mandou, ele, além do comando, ele mandou o convite realizado pelos alunos, e ficou assim lindíssimo, maravilhoso, eu achei muito criativo por parte do professor. É uma pena que não tenha considerado esses dois elementos, mas a gente consegue perceber e valorizar este comando porque o professor está caminhando ali para o diálogo com os pressupostos curriculares. E é também uma lacuna ali da nossa pesquisa, porque às vezes, por vezes, esse professor garantiu esses elementos de modo oral. Então, às vezes, ele falou, nós vamos escrever este convite para fulano de tal, ou para a família. Então, por meio oral, talvez ele tenha considerado esses elementos, né? Mas como nós estamos olhando somente para o texto enunciado aqui, para o que está escrito, nós temos aqui a garantia, então, do gênero, que é do convite. Nós temos a temática, que é o luau das cataratas, que acontece realmente, né? Nós temos a finalidade, que é convidar para este luau das cataratas. Nós temos as estratégias, que é a estrutura composicional do gênero. Nós não temos o interlocutor e, consequentemente, nós não temos a circulação deste texto, deste gênero, né? E o que reverbera aí? Qual é a compreensão do professor? Embora seja perceptível esse diálogo do professor com os procedimentos didáticos e metodológicos da sequência didática, nós entendemos que essa proposta de interação não foi garantida. Ele não pode contemplar todos os elementos, pois falta um interlocutor, né? Então, essa proposta, ela distancia da compreensão defendida no currículo sobre a importância da orientação da palavra para o interlocutor, que é extremamente grande. Então, não adianta eu ter o que dizer se eu não tenho a quem dizer, né? Então, o interlocutor é muito importante nessa dada situação de comunicação. Nós temos também aqui um comando, agora nós vamos para a terceira categoria, né? De um comando que se distancia de uma proposta de produção de texto como forma de interação. Ele se distancia porque ele não contempla nenhum desses elementos. E, geralmente, a maioria dos comandos que nós recebemos foram esses comandos que são retirados da internet, são comandos prontos. Então, ali a gente não tem garantia de nenhum desses 6 elementos. Ó, eu vou ler rapidamente. Quem mexe onde não deve, recebe uma lição. O que este título lhe sugere, escreva dando a sua opinião. Pode passar, prof. Percebem-se ali que a gente não tem nenhum gênero, nós não temos um tema, nós não temos um interlocutor. Então, o aluno, ele vai desenvolver uma temática qualquer, né, a partir da imagem, de um título que já é dado. Então, não há nessa proposta um diálogo nem com a concepção interacionista dialógica de linguagem, nem com os pressupostos do currículo. Uma vez que não se estabelece um interlocutor, não há uma finalidade de escrita, né, e não há um objetivo a dizer o que se tem a dizer. Então, essa ilustração, esse comando, ele confirma que em contexto de ensino, nas aulas de produção textual, o que mais nós encontramos são comandos advindos da internet. E não há problema algum em retirar comandos da internet ou atividades que são da internet, né? O único problema é que eles não são adaptados, eles não são utilizados em um contexto, uma situação de comunicação, né? E dentro desses 100 comandos que nós recebemos, 37 deles representam essa situação, o que equivaleu aí a quase 20% do nosso corpus. A preocupação nesse tipo de comando, então, ele é mais composicional, é uma atividade vista como uma atividade de escrita, cuja preocupação está em atender a um conteúdo específico, ou atribuir a nota ao aluno, ou a ensinar somente o aluno a escrever bem. Então, quando a gente não tem o que dizer para quem dizer, não tem uma finalidade de escrita, né? Logo, não vou ter as estratégias e, por fim, não terá a circulação. Esse texto não circulará. Então, quando esses elementos não são garantidos no comando, revela o quê? Que a razão imediata, a finalidade, o objetivo imediato para esse tipo de comando perpassa pela primeira e única razão, que é executar uma tarefa que foi dada. Então, o aluno pensa, eu vou escrever somente para desenvolver a minha escrita, né? Somente para escrever bem. Eu vou me preocupar mais com o gramatical, com a estrutura composicional do gênero. Logo, entende-se para uma atividade de exercício de escrita. Esse aqui também é um exemplo que é retirado da internet, tá?
que aqui o professor também não garante esses 6 elementos. Pode passar, professor, essa parte. Que ao não garantir, então, né, esses seis elementos, também a preocupação para somente a estrutura gramatical, ou seja, concebe-se aqui a escrita como foco na língua. Aqui nós temos aquele ensino engessado, tradicional, né? Que é a avaliação, o olhar para este texto será somente de forma gramatical, uma vez que eu não vou considerar, não vou olhar para esses 6 elementos que situam ali uma produção escrita como forma de interação. Quando acontece muita escrita e pouco texto, pouco discurso pelo aluno, relata o quê? Ali na hora de relatar e escrever toda essa história do cachorro, então ele não invocará um discurso do dizer, ele não terá o que dizer a quem dizer com uma finalidade. Com qual objetivo eu vou relatar a história desse cachorro, né? Eu ali não tenho uma finalidade, uma razão para essa escrita. Então não se garante ao aluno esse gênero com quem o texto deve ser escrito. Apenas é solicitado neste comando que se escreva a história do cachorro que ele ganhou. Então, com essa orientação, né, do comando, o aluno poderá narrar a história do seu cachorro no gênero que desejar. Pode ser uma narrativa, um conto, uma história, uma fábula, enfim. Então, o aluno ali ele se preocupará, ele vai escolher um gênero e vai se preocupar somente com essa estrutura composicional, com essa estrutura engessada do gênero ou de regras gramaticais a fim de escrever para uma atribuição de nota, para cumprir ali um conteúdo que foi aprendido no longo das aulas. Pode passar. Então, é exatamente isso que fica evidente, tá? Essas 3 categorizações de comandos. Então, a gente consegue, a partir dessas análises, dessas categorizações, nós chegamos ali no nosso último objetivo, que é refletir sobre essas possíveis aproximações ou esses distanciamentos entre esses comandos que foram cedidos e as orientações do currículo, né? Pode passar. Aqui nós temos uma representação quantitativa para mostrar esse resultado para vocês, que nós tivemos ali 54% dos comandos não contemplaram os elementos, né, elencados ali por nós, 7% contemplaram as condições de produção e 39% contemplaram parcialmente, né? Dentro desses comandos, então, nós conseguimos colocar em tabela ali, de modo quantitativo, quantas propostas estão garantindo o gênero, quantas propostas garantiram a temática, quantas propostas garantiram o interlocutor. E nós queremos destacar 3 números aqui, né, do número de propostas que estão garantidas no gênero, a temática e as estratégias, se eu não me engano. Passa, produção. Então, dentro desses 190 comandos que nós fomos analisar, 60 deles contemplaram o nome do gênero, o que aponta para uma aproximação com os pressupostos teóricos curriculares com base em Geraldi, né, na escolha, na seleção de um gênero que se forma no ato de enunciação. Então, esses professores, ao garantir o gênero, eles estão dialogando, eles estão tendo essa compreensão, a importância da seleção do gênero, né? 57 desses comandos contemplaram a temática. Então, há também um entendimento por parte dos docentes que o aluno, ao produzir um texto, ele precisa ser envolvido em uma situação que exija dele uma atitude discursiva sobre determinado tema. Então, ele vai ter o que dizer a quem dizer, né? Que vai ser materializado dentro de um gênero. Então, ali nós conseguimos valorizar esses professores que estão conseguindo contemplar esses elementos. 43 desses comandos contemplaram as estratégias, né? É um número que se aproxima do número de propostas que garante o gênero e a temática, só que aqui nós refletimos e inferimos que esse resultado pode ser inconsequente, pode ser decorrente da preocupação do aluno atender à construção composicional desse gênero, né? Então, por isso que talvez esse número foi um pouco mais elevado. Então, a proposta ali é baseada em questões gramaticais ou sequência de parágrafos, a questão composicional mesmo do gênero, né? Então, nós vamos finalizar, vamos chegar nas nossas palavras finais. Dentro desses 190 comandos, 7% deles, o 13 deles, encontram todos os elementos pontuados por Costa Rives, mais aquele que for acrescido por nós. 39% dos comandos são contemplados parcialmente. Então, numa somatória, percentualmente falando, nós temos ali 46% que encontramos palavras que, como signos sociais e ideológicos, remetem, sim, a uma compreensão de linguagem como forma de interação. É um número bastante alto, 46%, nós ficamos muito felizes com esse respaldo, né? Já em 54%, ou seja, é a maioria,
evidencia-se ali a ausência desses elementos, né? Então, assim como estão organizados, demarcam o distanciamento desses pressupostos teóricos da proposta curricular, então, na sua grande maioria, né? Pode passar, Bruno. Após uma década, após passar, então, toda essa pesquisa que foi realizada lá em 2012 pela professora Terezinha, ainda nós constatamos, né, referimos que ainda há esse certo distanciamento dos pressupostos curriculares e essa prática de produção de texto que se efetiva na sala de aula. A maioria dos professores não compreende, dado a nossa estatística, né, dos 54%, não compreende ainda essa concepção interacionista dialógica de linguagem e as suas implicações no trabalho com a linguagem, mais especificamente quando são nas condições de propostas de produção textual. Então, esse distanciamento entre o currículo e a proposta que foi encaminhada pelo professor registra-se na predominância de comandos que consideram o ato de produzir texto somente como exercício de escrita, né, preocupando-se ali pela regra gramatical composicional do gênero. O resultado dessa análise nos levou a responder a nossa pergunta de pesquisa, aquela pergunta inicial. Quais são esses elementos, então, que estão sendo garantidos nas propostas elaboradas pelos professores dos quartos e quinto anos? E nós respondemos, são o gênero e a temática. Não é possível afirmar, né, com base nesses dados, com certeza, que por meio dessas garantias, desses elementos, os professores estabelecem um diálogo com a proposta curricular do gênero e do tema, né? Porque esses dois elementos eles podem ser indicativos de propostas que se configuram apenas como exercício de escrita. Então, precisa estar bastante atento em relação a isso. Nós valorizamos também esse resultado obtido, visto que a indicação do gênero, do discurso, da temática, atende aos elementos considerados dentro de uma proposta de interação, assim considera-se um passo inicial. É um caminhar, né? Estamos trilhando aí um diálogo com os pressupostos e com a concepção interacionista dialógica de linguagem. O resultado quantitativo, então, chegou a nos provocar outras indagações, né? Que podem ser ali suscetíveis de serem respondidas em outras pesquisas. Nós não vamos agora responder a esses questionamentos, essas inquietações, porque a gente pode estar estabelecendo afirmações equivocadas sem base em dados, mas após a nossa pesquisa nós ficamos refletindo o que motiva esse distanciamento da proposta curricular, mesmo depois de mais de uma década de sua implementação na região oeste do Paraná. A formação inicial e continuada ofertada tem propiciado um estudo mais aprofundado do currículo e, consequentemente, da concepção interacionista dialógica de linguagem? E como é possível garantir uma compreensão mais ampla da proposta curricular para o ensino de língua portuguesa? E diante do limite estabelecido em nossa pesquisa, do recorte que nós fizemos e do nosso propósito de análise, esse é o resultado que nos foi possível alcançar. Embora apresente limitações, que é aquelas lacunas que eu comentei no início da apresentação, de não acompanhar, de não estar ali, de não conversar com este professor pessoalmente, né? De estar ali inserido nesse contexto que ele passou por todo esse percurso dessa proposta de produção textual, nós entendemos que essa pesquisa considerada como foi efetuada já pode trazer uma grande contribuição, principalmente para a MOP, né, e para as secretarias municipais de educação da região oeste do Paraná, pois sinaliza para o que ainda precisa ser aprofundado e ser estudado como professores, em termos de concepção interação dialógica e de escrita como forma de interação. Então, acreditamos que o caminho da formação continuada é o melhor investimento para garantir que a proposta curricular se efetive realmente em sala de aula. Então, nós valorizamos ali, a gente fica muito feliz que esses professores, eles estão encaminhando, né? Há ali um diálogo com esses pressupostos, com essa concepção, e eu confesso para vocês que quando eu também estive em sala de aula, quando eu assumi primeiramente as turmas das séries iniciais, quando eu trabalhei com a produção de texto, eu também não tinha noção nenhuma, eu não compreendia, eu só sabia que tinha um currículo que eu precisava seguir, mas eu não tinha noção, não tinha essa compreensão dessa concepção, dessa base teórica. Então, isso foi muito dificultoso para mim. E naquela época eu não podia investir em formações, eu não tinha o tempo hábil para ir para essas formações. Então, agora, a partir do mestrado, eu consegui me aprimorar. Então, por isso que a gente coloca que a formação, seja ela inicial, ou continuada, uma formação no âmbito da pós-graduação, é o melhor investimento para garantir o ensino, essa prática de produção de texto em sala de aula. As minhas referências.
E o meu agradecimento aos professores que participaram e que estão aqui presentes hoje. Obrigada. O microfone, prof. Pode respirar um pouquinho, tomar uma água, porque dar conta de todos esses slides nesse pouco tempo, você foi uma guerreira. Gente, nós, assim, julgamos muito importante trazer esse resultado, e que bom se tivesse aqui hoje participando todas as secretarias municipais de educação da região oeste, né? Porque nós temos aqui um estudo aprofundado do nosso currículo e a relação dele com a prática na sala de aula. E, assim, a Karine demonstrou muito bem por meio das análises, e foram análises minuciosas, de indas e vindas, não foi aquela análise superficial, uma análise cuidadosa, né, seguida por uma banca, tanto em 3 momentos, né, no seminário de dissertação, depois na qualificação, depois na defesa, no sentido com a maior preocupação de que nós não cometêssemos nenhum equívoco. Então, esses resultados mostram, veja bem, nós já, em 2027, nós já vamos fazer 20 anos de currículo, né, na região oeste do Paraná. E ainda assim, demonstra ainda um certo distanciamento. É como se existisse um currículo e já há um bom caminho na direção de trilhar esse currículo, há um grande caminho, já um grande avanço, a gente percebe isso, mas também mostra que nós temos um percurso ainda a trilhar, né? Então, precisamos ainda investir nas discussões desse currículo, nós precisamos ainda estudar esse currículo, até mesmo porque há uma movimentação no próprio corpo docente nos municípios, a gente sabe disso, uns se aposentam, outros entram, né? E por isso, essa necessidade de promover constantes estudos, aprofundamentos, para que essa prática realmente se efetive na sala de aula. Nós estamos falando aqui só da proposta de ensino da língua portuguesa, estamos defendendo aqui, conforme o currículo, né, que a produção de texto aconteça também para interação. Isso não quer dizer que não se deva fazer produções de texto na sala de aula como exercício de escrita, isto é, aquelas produções de texto que o professor pede com o objetivo de avaliar o conteúdo que foi trabalhado, com o objetivo de analisar se ele está sabendo parágrafo, pontuação. Claro que isso também vai acontecer, mas há momentos que o aluno precisa produzir textos para a interação. Então, tem que haver um equilíbrio entre a proposta de texto como exercício de escrita e a proposta de texto como atividade de interação, né? E a gente percebe que esse equilíbrio, essa balança, está pesando mais para um lado do que para o outro. Ainda há muitos exercícios, né? Predomina ainda na sala de aula a produção de texto apenas como exercício de escrita e poucas atividades como forma de interação. Então, é isso que a gente quis mostrar como resultado de toda essa pesquisa, né? Para que as secretarias de educação, as coordenações pedagógicas desenvolvam estratégias para que se reflita mais, se busque mais estratégias mesmo, procedimentos didáticos para que a produção de texto como forma de interação se efetive, né, com mais veemência, com mais quantidade na sala de aula, certo? Então, eu vou parar de falar, deixa eu dar uma olhadinha agora aqui no bate-papo, no chat, para ver se surgiu alguma pergunta aqui. Não, só teve aqui alguém dizendo que estava com um chiado na transmissão. Não teve questionamento. Gente, então agora, então ainda há alguns minutos, né? Não sei se alguém gostaria de abrir o microfone e falar, que eu acho que pode fazer isso, né, Andréia? Dá para falar, né? Pode sim. Então, acho que seria interessante para que a gente tenha um feedback daqui, se vocês acompanharam toda essa discussão. Ou escrever no chat, caso não queiram falar, né? A maioria está com a câmera desligada também. Se ligasse só o áudio, né?
Aham. Bom, se vocês não têm nenhuma pergunta a fazer, nenhum questionamento, tanto eu quanto a Karime nos colocamos à disposição para conversar com vocês, tá? Vocês têm o nosso e-mail, a Karime, inclusive, reforçou o convite por e-mail para cada município. Ela tem essa dissertação completa, né? Se alguém tiver interesse em ler o texto completo, com mais detalhe, né? Ela também disponibiliza, acho que inclusive ela já disponibilizou para os municípios, Karime, não sei se você já enviou, porque você fechou esses dias, né? Enviar para os municípios que efetivamente enviaram os comandos de produção, mas para todos também, porque já que é um resultado que diz respeito a todos os municípios da região. Então, a gente agradece muitíssimo, mais uma vez, a MOP por nos ter cedido esse espaço e também a todos vocês que participaram aqui conosco e que estão aqui conosco, que vieram nos ouvir, que vieram ouvir a Karime, que vieram conhecer o resultado dessa pesquisa. Muito, muito obrigada mesmo. Professora Terezinha e Karime, eu acho que, até estava comentando aqui com a Beth, com a Andréia, é um material riquíssimo que vocês produziram, de ponta, de muita qualidade. Eu acho que sim, se a Karime ainda não disponibilizou, acho que poderia, nós também, enquanto a MOP, poderíamos disponibilizar para os municípios e disponibilizar essa gravação de hoje também, que pode ser perfeitamente utilizado na informação continuada, no momento de estudos, né? E tendo qualquer dúvida, a gente passa também o contato seu, professora Terezinha, o seu, Karine, para os municípios também, porque podem, a partir do momento que eles receberem esse material e assistirem e conhecerem, fazerem a leitura dessa produção acadêmica, é possível que surjam dúvidas, sim, que daí eles oportunamente podem estar procurando por vocês para estar afinando fala e apresentando para os profissionais de educação que só tenha a ganhar, porque contribui e muito para tanto enquanto currículo, como também na prática diária da sala de aula, né? Sim, eu até faço uma ressalva, que nós que estamos à frente ali da sala de aula, até peço desculpas que hoje, né, eu queria ser um pouco mais dinâmica, né, se tratando dos professores, porque eu sei que o anseio dos professores é essa questão teórica, como eu vou colocar essa teoria na prática? Então, basicamente, eu acho que seria perfeito até de se pensar, né, as secretarias municipais pensarem em oficinas, para trazer isso para a prática. Porque assim, eu falando aqui é um pouco maçante, é uma leitura minuciosa, é uma leitura complexa, você vai e volta, daí pega a teoria, você não entende a teoria, você tem que pegar um outro autor para entender o que foi feito ali, o que foi falado. Então, uma oficina, e eu vejo, e eu falo isso com propriedade, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Enquanto eu estava em sala de aula, propor isso. Eu queria muito que a secretaria nos propusséssemos essa oficina, trazer esses comandos, vamos construir um comando junto, para que esses professores possam, na prática, construir coletivamente um comando. Eu acho que na prática, ali, desse modo mais dinâmico, através de uma oficina, de uma formação mais dinâmica, o professor ele consegue compreender melhor, ele consegue, não fica mais assim, um abstrato somente na leitura teórica, porque realmente é cansativo. Então, formações nesse sentido, que agreguem ali para o professor, eu acredito que enquanto eu estava em sala de aula, eu queria muito ter uma oportunidade de uma oficina, um professor, né, gabaritado, qualificado, uma professora Terezinha da vida, que trouxesse isso no modo mais dinâmico, sabe? Um modo assim, mais de reflexão, em que todos possam participar numa mesa, produzir um comando, trazer sugestões de atividades ou de proposições ali, vamos melhorar esse comando, como a gente poderia abordar, criar essa ideia, sugestões, porque às vezes o professor está lá em sala de aula diariamente, é um trabalho cansativo, e o outro ele só não tem a disciplina de língua portuguesa, né? Muitos, dependendo da região, tem ali matemática, tem história, tem geografia, então fica muito pesado para o professor. E às vezes ele não tem esse tempo disponível de ter uma criatividade, de exercer um comando ali, de contemplar esses 6 elementos.
elementos. Então, eu acredito que a formação, por isso que a gente bateu bastante nessa tecla, que a formação continuada dos professores em forma de oficina, em forma de formação, de reflexão, contribui muito ali para o ensino, né, de língua portuguesa hoje. Ok. Então, da nossa parte é isso. Caroline, Andréia, Beth, a gente agradece. E nós damos por encerrada, então, essa live, agradecendo mais uma vez a todos que estão presentes. Obrigada, Karime, pela sua apresentação. E obrigada a todos e a todas. Obrigada.